Hoje nós vamos falar de um tópico muito sensível e polêmico, e o assunto é aborto na China. Vamos lá? Bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal, eu sou o Lincoln Fracari e aqui a gente traz notícias sobre a China e a gente também fala de importação empresarial. Se é o primeiro vídeo que você está chegando aqui, lembra de curtir o vídeo se ele está sendo útil para você, se inscreve no canal e você pode deixar o comentário aqui embaixo com a sua dúvida e, muito importante, a sua opinião. Antes de começar esse vídeo, é muito importante eu dar esse recado para você. Vem cá, presta atenção. Vem cá. Isso daqui não é a minha opinião, tá? Eu vou primeiro expressar os fatos e informações para você conhecer um pouco mais sobre essa política na China. A gente tem falado bastante disso no Brasil, mas é importante entender como isso funciona naquele país. No final do vídeo, como sempre, eu até vou deixar o que eu penso sobre, mas não se atenha a isso. Eu vou tentar ser o mais neutro possível, mostrando os dois lados das informações. Antes de falar do aborto na China, vamos falar do aborto no Brasil. E no Brasil, ele é um crime, desde 1940. Existem apenas três razões, três possibilidades de não ser caracterizado como um crime. O primeiro seria em caso de estupro, o segundo, o caso de risco de morte da mulher em uma gravidez de risco, e o terceiro, que foi adicionado nessa lei em 2012, em casos de fetos anencéfalos, que teriam a má formação da cabeça e do cérebro. Se um dos três casos forem encaixados, o próprio procedimento é feito gratuitamente através do SUS, do Sistema Único de Saúde. Mesmo o Brasil sendo um país laico, onde as crenças religiosas não deveriam afetar as decisões políticas e principalmente as leis, a gente vê que isso, no caso do Brasil, predominantemente cristão e católico, isso pode ser sim afetado. E por que isso? Vamos falar aqui alguns dos principais argumentos contra a legalização do aborto. Hoje em dia só engravida quem é mesmo irresponsável. Fazer um aborto é um atentado contra a vida humana. O aborto legal vai congestionar os sistemas de saúde. A despenalização do aborto vai provocar o aumento do número de abortos. O aborto é um pecado, é mau e imoral. Agora, e no mundo? A gente pegou primeiro o exemplo do Brasil, agora vamos falar o exemplo do aborto no mundo. E se você ver esse mapa aqui na tela, você pode ver que praticamente 100% dos países desenvolvidos já têm o aborto legalizado. Não sei se isso é uma coincidência ou não, mas os países ali marcados em vermelho, que têm sim o aborto considerado como um crime ou altas restrições para o aborto, são países subdesenvolvidos. É importante também lembrar que existe uma tese de um PhD em economia, um americano, que ainda não foi derrubada, ele chama Steven Levitt, em que ele comprovou que a legalização do aborto, na década dos anos 70, reduziu a criminalidade nos Estados Unidos em até 25%. Ele afirma que se esses bebês tivessem nascido naquela época, eles teriam sido largados ao crime, largados ao tráfico, porque eles teriam nascido sem a vontade ou sem o consentimento da família como um todo. Então, graças à liberação do aborto, de acordo com a teoria de Steven Levitt, reduziu a criminalidade em 25% nos Estados Unidos. Mas é interessante, antes de eu continuar aqui, o que você acha desse ponto em específico? Deixe seu comentário aqui embaixo. Vamos pegar aqui, por exemplo, quais países, ou alguns dos países, que já têm a liberação do aborto ou o aborto descriminalizado. Então, na América do Sul, a gente já tem o Uruguai, a Guiana, na América Central tem Porto Rico, Cuba, a América do Norte a gente está falando de Canadá e Estados Unidos, na Europa são 36 países, os principais que a gente conhece aqui tem Itália, Alemanha, Bélgica, Espanha, França, Suécia, Holanda, Noruega, Portugal. Na África tem África do Sul, Cabo Verde, Moçambique e Tunísia, e na Ásia a maioria dos países aderem a isso, incluído China, Japão e Singapura. Na Oceania, a Austrália também tem o aborto legalizado, como os Estados Unidos, depende de estado para estado. Alguns dos argumentos das pessoas que são a favor da legalização do aborto são: a mulher tem o direito de tomar as decisões num assunto que diz respeito à sua vida, como a da própria maternidade. O aborto clandestino é um problema de saúde pública e sua legalização diminui o número de mortes das mulheres. Nenhum sistema de saúde entrou em colapso depois da despenalização do aborto. Proibir não elimina o recurso ao aborto. Quando as mulheres sentem que ele é necessário, elas fazem-no, mesmo que não seja em segurança em clínicas clandestinas. Até antes dos 3 meses, pela ciência, não haveria o completo desenvolvimento do sistema cerebral e conexão entre a medula, fazendo com que este feto não seria classificado como uma vida. E na China? A gente já falou um pouco no Brasil, já falou do mundo. Eu acho que dá pra gente mencionar que um dos principais fatores que contribuem para o alto número de abortos na China é a política do filho único. Então, até recentemente, um casal
salvo algumas pequenas exceções, só poderia ter um filho. E aí, junto com outro problema, isso é até um problema histórico na China, onde as famílias querem ter um filho homem. Isso por quê? Quando você tem um filho homem, o seu nome da família prevalece, né? Então você perpetua a sua geração. Pensando nisso, já que os casais preferiam ter um filho homem, na China é até proibido fazer aquele exame para você descobrir o sexo do bebê, se é um menino ou uma menina, porque era muito comum, depois que eles faziam esse exame, tanto de sangue como até através do ultrassom, se descobrissem que era menina, eles preferiam abortar e tentar de novo. Então isso era algo muito comum e até faz com que na China a população de homens é maior do que a população de mulheres. Essa política do filho único não significa que você só podia ter um filho. Você podia ter quantos filhos você quisesse. Só que a cada filho a mais que você tivesse, você teria uma taxa do governo a se pagar. E essa taxa era tão cara que você praticamente decidia ou optava por não ter aquele filho. E essa taxa é engraçado porque ela define você de acordo com qual nível da sociedade você está. Então, se você fosse considerado uma pessoa simples, um pobre, por exemplo, a taxa seria alta, proporcional à sua renda. Se você fosse da classe média, a taxa seria muito mais alta, mas proporcional à classe média. E existia uma taxa para o super rico, uma taxa muito cara. E mesmo assim, fazia com que os bilionários da China, na verdade, até conheço alguns que têm muitos filhos, porque o dinheiro não era uma questão ou um problema para eles, e eles poderiam sim pagar a taxa para ter mais filhos. Essa taxa não é bem uma taxa do governo, é uma coisa que não existe aqui, é difícil de traduzir isso para cá, mas é um valor que você precisa pagar, senão você não consegue ter a certidão de nascimento do seu filho. Então imagina, se você não tem certidão de nascimento, você não tem RG, você não consegue ter um CPF, e você praticamente não entra na escola, não consegue ir para o hospital, não consegue trabalho, não consegue passaporte, você viraria um indigente. A política mudou e hoje você pode ter 2 filhos. E mesmo assim, seguindo a mesma lógica, se você quiser ter mais filhos do que 2, você pode, desde que você pague por isso. Só para vocês terem uma ideia, em 2008 teve uma pesquisa com mulheres para tentar identificar a quantidade de abortos feitos em um ano. 62% dos abortos realizados foram em mulheres de 20 a 29 anos e foram contabilizados 13 milhões de abortos só em 2008. Por curiosidade, um aborto na China custaria de 100 a 200 dólares. É um procedimento que não seria muito barato para o chinês, mas seria algo acessível que as famílias sim poderiam pagar isso caso eles quisessem fazer um procedimento em um hospital. Agora, você pode se perguntar então que a China está mais evoluída nos direitos humanos ou mais evoluída nos direitos da mulher, e eu diria que não. Na verdade, isso é o oposto. O aborto ser liberado na China é uma parte de uma estratégia para controle populacional. Na China não há uma educação sexual. Na verdade, a pornografia, até decotes são proibidos em novelas, em filmes. O sexo é um tabu ainda na China, ele é evitado. Na própria pesquisa que eu mencionei de 2008, grande parte das mulheres afirmaram nem saber o que é um anticoncepcional, nem saber o que é uma camisinha. Então isso complica muito e até favorece o número alto de abortos. Então eu acho que eles poderiam encontrar um meio termo. Eu até gosto e uso como exemplo, no começo, quando eu tinha acabado de montar o escritório na China, tinha uma secretária que ficava lá, foi a primeira funcionária que eu contratei por lá, e ela chegou e comentou que em uma sexta-feira, que ela não podia ir trabalhar, que ela tinha que fazer um procedimento médico. E eu falei, nossa, é alguma coisa séria? Ela falou, não, só tenho que fazer um aborto. Então é algo tratado com muita naturalidade. É algo entre as mulheres feito de uma maneira, conversado, como se fosse um procedimento simples, o que pode assustar muita gente, mas para eles é algo normal. Falando desse aspecto específico, existe uma crítica do mundo em relação aos abortos na China. Isso porque eles usam o aborto como a maior medida para controle. E não em si a educação sexual, não em si a distribuição de anticoncepcional, ou até o fácil acesso ao DIU para as mulheres, ou outras formas contraceptivas. Tudo isso que acontece na China dá para você argumentar que é favorecido pelo fato de não haver uma religião. Então, se não existe o fator religioso em xeque na hora de discutir esse tópico, fica mais fácil de decidir. Eu acredito, e você também, que a maioria das pessoas que são contra a legalização do aborto, em geral, são por fatores direto ou indiretamente ligados à religião. É isso, pessoal. Obrigado por ter assistido mais um conteúdo aqui do canal. É um tópico polêmico, mas eu não tinha falado aqui no canal ainda. E é importante deixar a sua opinião. O que você acha de tudo isso? Deixa aqui embaixo nos comentários e até o próximo vídeo.